A esquerda até hoje não deu certo em lugar nenhum. Relógio marcando. Você vê que já é uma coisa muito estranha quando coloca que a esquerda não deu certo em lugar nenhum. Curioso, né? O que seria a esquerda? Bom, se a esquerda não deu certo em lugar nenhum, então a gente precisa apagar a Rússia do mapa, juntamente da China, Vietnã, Laos, apagar simplesmente praticamente todo o continente africano, porque se existe algum continente africano, se existe uma inovação na China, se existe um lugar onde as pessoas possam morar, as pessoas possam trabalhar, e a gente acha a China um país exemplo, tanto que o Brasil é o maior importador e exportador, tem a China como seu maior parceiro comercial, né? Então, se a gente vai dizer que a esquerda nunca deu certo em lugar nenhum, a Revolução de 1949, a Revolução de 1917 nunca existiram. Tá, então eu quero te fazer aqui algumas considerações, né? Primeiro, a Revolução Russa de 1917, ela acabou sendo concluída em 1990, né? Em 89 o Muro de Berlim caiu, o Mikhail Gorbachev fez a perestroika, em 90 a Rússia praticamente, a União Soviética acabou, né? Então a Rússia sumiu do mapa em 1990? Não, não sumiu não, estou falando a União Soviética acabou em 1990. Eu sou bem mais velho que você, com certeza, não, com certeza ela não existe. Bom, e esse é um dos únicos trunfos até o momento que os liberais podem ter, né? A União Soviética não deu certo. Mas e os outros países? Não existe. E a China, de 1949, quando o Mao assumiu, até 1976, quando ele morreu... 77. Oi? 77 ele morre. 77. Na verdade, em 77 ele sai do partido e aí em 78 para 79 é quando ele realmente morre. A China, nesse período, foi um dos países com a história mais triste do mundo. Entendi. Então, Muita assim, fome... o país que saiu de uma... deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Então, de 49 até a morte do Mao, a China era super pobre, comunista, e aí teve a sorte de vir o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping colocou práticas de mercado na China, que estão lá até hoje. Hoje, a China tem grandes empresas, tem grandes marcas. São todas privadas? Só uma dúvida. São privadas com participação do Estado. O Estado a Huawei é uma empresa privada? A Huawei é coreana. Não, a Huawei não é. A Hyundai é coreana. A Huawei é uma empresa chinesa, onde 99% dos trabalhadores são os donos da Huawei. Não, então. Eu não sou profundo conhecedor da China, já adianto logo isso. Porque aqui a esquerda nunca deu certo, né? Ele está mencionando a China por isso. Mas eu sou uma pessoa que observa muito. Nas minhas observações, pelo pouco que eu conheço da China, parece que lá você tem as empresas capitalistas, essas empresas elas não ficam, parece que elas não ficam no sentido de a empresa está lá, faz o que quer, parece que o Estado ele fica realmente em cima, né, dessas empresas, mas, pelo que eu entendi, existem empresas estatais. Então, nesse sentido, eu vejo que a China ela pratica um socialismo um pouco diferente. Porque, veja, a China ela não está isolada do mundo. A China ela quer participar também da questão capitalista. E por quê? Porque ela precisa fazer acordo com outros países. E quando eu falo de fazer acordo com outros países, o mundo é isso que rege o mundo. Então é assim que vamos trabalhar. A China não é igual à Coreia do Norte, que fica isolada. A China não está com os embargos que Cuba sofre. Porque a China conseguiu se desenvolver, mesmo se utilizando também das empresas capitalistas.
mas se desenvolveu, tirou as pessoas da miséria. Não encaro a China como uma ditadura terrível, porque não é o que eu vejo. Há um respeito muito grande pelas pessoas. Não é essa coisa assim, você saia daí, expulsar a pessoa de casa. Parece que não é isso. Então, a China tem essa particularidade. Mas veja que, entre esses países que praticam socialismo como Cuba, que não são comunistas, o comunismo, de fato, nenhum país que tenha um Estado socialista alcançou, de fato, o comunismo, que é a abolição do Estado. Mas, dentre esses países como Cuba, Laos, Vietnã, até a União Soviética, a China é a única que está se desenvolvendo porque ela está fazendo parte, ela quer fazer parte dessa coisa do mercado mundial. E ela está se dando muito bem. Parece que economicamente, em breve, a gente vai ter uma ascensão da China passando os Estados Unidos em termos econômicos. Muitas pessoas já apostam que os Estados Unidos está meio que em declínio, né? Mas é isso que eu entendo da China, pelo que eu observei. Isso. E 1% pertence ao Estado. Então, a gente chama uma empresa privada onde 99% é dos trabalhadores. Mas vamos deixar aqui bem claro, tudo com prática de mercado. E são empresas estratégicas, né? São empresas estatais estratégicas. Vê que ele está citando aqui uma empresa, porque quer participar da competição de carros, mas com uma estatal ali. E essa questão das empresas privadas, esse tipo de coisa, muitas empresas estão lá, na China. Empresas do mundo todo estão lá. Tudo com investimento que tem um acompanhamento das melhores práticas de gestão. A China hoje, eu já estive lá 2 ou 3 vezes, é um país capitalista. Sim, sem dúvida nenhuma. Pode ser que essa empresa até tenha alguma participação estatal maior, mas as outras grandes empresas da China, como por exemplo, várias outras, as fabricantes de automóveis, a BYD, por exemplo, é 60% do governo chinês. Mas tudo com gestão privada. O governo às vezes até pode... Porque se a China é essa ditadura terrível, por que a China tem burguesia? Então, assim, que ditadura terrível é essa? Que comunismo terrível é esse que tem burguesia no país? Tem empresários. Número de bilionários na China. E tem uma coisa muito interessante, é como prospera o socialismo em países asiáticos, né? Laos, Vietnã, China, com exceção de Cuba, que é o único exemplo que a gente tem do nosso lado, né? Ocidental, mas no Oriente ali, alguns países, acredito que isso venha muito também pela questão cultural, né? De cada país. Então, o governo pode ter até 100%, mas sem interferência política, que é o que ocorre aqui no Brasil. Mas aí vale a gente lembrar que a China, antes de 1949, passou pela longa marcha, onde de 1917 até 1949, o Exército Vermelho... Bem, eu tô no lugar que tava a cadeira. Então acho que eu sou o primeiro. Eu tô na cadeira. Eu aguento ficar aqui. Vocês puxaram a cadeira, eu cheguei na cadeira. Qual é o conceito, a regra? Quem chega na cadeira primeiro? Eu tô na cadeira. Tira um par ou ímpar aí, então. Par ou ímpar. Quem chega na cadeira. De acordo com a Zé. Não, eu cheguei na cadeira, eu tô sentado na cadeira. Não, me puxou na cadeira, sentei. Você, Opa, prazer, mais uma vez. sou Klaus. Klaus. Isso. Nome alemão.
Isso mesmo. Inclusive de um general alemão. Isso. Vamos lá. A pauta é: a esquerda não funcionou em lugar nenhum. Mesmo tendo uma política de Estado capitalista, o regime chinês, ele é um regime comunista, um regime socialista. E está funcionando. Hoje está passando em PIB. Acredita-se que em 2030 vai passar até o próprio Estados Unidos em PIB. Então, como que você diz que não funcionou sendo que está funcionando? Bom, eu posso te fazer aqui uma pergunta, então. Por que a Coreia do Norte, Cuba, os outros países socialistas não avançaram e a China avançou? Não avançaram justamente porque o que acontece? O modo da esquerda funcionar são nas ideias, ali no socialismo trabalhando no social, mas sim, adquirindo um regime capitalista, sim, junto com o social. Coisa que, por exemplo, a direita... Não, mas se for por isso, o capitalismo junto com o social, a gente já tem o estado de bem-estar social que já faz isso. Às vezes eu cito aqui, né, de exemplos, países nórdicos, eles já aplicam isso. Então, meio que já tem isso. Mas será que a China seria isso? Eu não sei, eu acho que não. Acho que não, mas meio que isso daí já tem, né? E é interessante que o Zema está citando, mas e Cuba? Não foram para frente igual a China, para ele poder argumentar que a China prospera por causa do capitalismo. Mas essas empresas capitalistas não estão lá fazendo o que bem entenderem do jeito como querem. Pelo que eu entendi, tem regras a serem cumpridas. Tem cara do Partido Comunista no meio ali, então não é uma farra. Não é desse jeito. Porque se fosse assim, poderia simplesmente falar assim, já que você está citando tanto a China, vamos implementar o que a China faz lá, aqui. Vamos botar uma pessoa do partido dentro de cada empresa. Eu tenho certeza que ele vai ser contra, né? Não defende totalmente o regime capitalista. Tudo funciona em cima do capital, sendo que o Estado pode trabalhar junto, sim, com empresas. Vide a Xiaomi hoje, que está passando até a própria Apple. Agora, você concorda que na China ela adotou uma economia de mercado lá? Práticas que os países capitalistas têm? Você economia concorda? De mercado capitalista. O regime em si é um regime socialista, trabalha pelo social, da população, mesmo praticando o capitalismo, porque hoje não tem como crescer um capital de uma nação sem realmente ter a parte capital. Você sabe como que um chinês aposenta? Me explique. Ele precisa poupar a vida toda para poder receber depois. Lá não tem aposentadoria. Opa, obrigado. Eu já não sei. Tá vendo? É complicado. Eu não sei se ele tá falando a verdade aqui, não sei se na China é assim. Eu já falei, né? Eu já assisti já um vídeo de um casal de brasileiros morando na China. Eles compraram uma geladeira, um fogão. Eu acho que foi uma geladeira, porque pelo que eu me lembre, era uma coisa bem grande. E era uma pessoa que não era um jovem, subindo escadas com aquela coisa grande nas costas. E isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção na época. Não sei se ainda é assim hoje. Realmente não sei. Mas isso chamou a minha atenção na época. Talvez tenha melhorado, né? Espero que sim. Boa tarde, tudo Você bem? o? Eu sou o Tomás. Muito Tomás, prazer. tudo Sim. bom, Tomás? Bom, eu queria primeiro dar uma indicação aí para quem está assistindo a gente. Acabou de sair um livro muito interessante da Isabella Weber, que chama Como a China Sobreviveu à Terapia de Choque. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Tomás Lucchesi, eu tenho 21 anos, sou estudante de Economia na USP e vim aqui participar desse debate para mostrar que a esquerda é o único campo político que consegue oferecer respostas para as necessidades reais das pessoas. Explora exatamente essa questão de como a China, diferentemente de países como a União Soviética, que adotou o consenso de Washington, adotou as políticas neoliberais que eram defendidas na época, e ela teve uma economia em termos sociais, em termos de indústria, em termos de todas as coisas que você consegue considerar, todos esses indicadores caíram. Enquanto a China, ela de fato teve uma abertura de mercado, essa abertura de mercado então, foi você necessária. já está concordando com alguma coisa Sim, que eu falei. Com exato. certeza.
Práticas de mercado. Práticas de mercado. Só que na China não existe oposição, historicamente falando, entre... Mas é uma coisa muito rasa, né? Ah, a prática do mercado. Ah, a China adotou o mercado. É muito raso. Perceba aqui que a própria pergunta já é uma coisa muito genérica. A esquerda nunca deu certo em lugar nenhum, nunca deu certo. Se a gente partir para esse pressuposto de que a esquerda nunca deu certo em lugar nenhum, mas e os países onde houve reeleição? Aqui mesmo no Brasil, o governo aí do PT, com Lula e Dilma, olha quantos anos eles ficaram. Como não deu certo? Eles só não vão ficar eternamente porque aqui a gente tem a democracia liberal, não é também não é a ditadura do PT, né? Então tem uma troca, mas veja que o fato do PT ter ficado bons anos governando o país e o Lula ter voltado, eu já considero equivocado a esquerda não deu certo. No Brasil a gente está tendo um ótimo exemplo, se bem que isso pela perspectiva geral, né? Porque na minha opinião, na minha humilde opinião, eu vejo o governo Lula como de centro-direita. Quando interessa, vai um pouco para a esquerda, né? Mas eu não encaro o governo Lula como governo de esquerda. Eu não acho. Eu não concordo que é um governo de esquerda. Pode ser centro-esquerda, mais centro do que esquerda? Talvez. Mercado e governo, entre mercado e sociedade. Eles entendem que o mercado é uma forma que você precisa conciliar as coisas que são essenciais para a população com as coisas que são caras. E você precisa fazer uma regulação dessas duas coisas conjuntamente. Tem, nesse livro que eu estou indicando, tem um debate, um tratado muito interessante do século IV ou V a.C., que é o debate sobre o sal e ferro, que o sal e ferro eles eram monopólios estatais na China já há 4 ou 5 anos antes de Cristo. E aí o debate era exatamente se eles iam virar empresas privadas ou se eles iam continuar na mão do Estado. E aí quais eram as considerações? As considerações eram a função social. Muitos debates que a gente está tendo hoje em dia já foram tidos pelos chineses 500 anos atrás. Então eles estavam tendo discussões sobre considerações sociais, sobre eficiência, sobre custo dos serviços e dos produtos, né? Então, assim, na mesma medida, nesse processo de abertura, a China levou em consideração duas coisas que são uma coisa só. Ela levou o governo e o mercado como um direcionamento para o desenvolvimento das suas forças produtivas e do desenvolvimento da sua população. Então você está me dizendo o seguinte, é um governo que fala que é socialista, mas que adotou internamente, como se vê quando vai lá, práticas de mercado. Não, porque os bancos são públicos. Mas as empresas, a maioria das empresas... As empresas, quando elas têm um porte acima de um certo nível, elas precisam ter um CEO que é do Partido Comunista, que gerencia e faz a gestão dos ativos da empresa. E o que acontece lá com as empresas que vão mal? O que acontece com as empresas? As empresas que vão mal, elas usam da mesma forma a competição de mercado, que é considerada válida em certos setores, que de fato a alocação por meio de preços é algo interessante, mas o controle político, a regulação é toda feita pelo Estado. Mas eu te perguntei, se uma empresa lá está dando prejuízo, vai mal, o que acontece com provavelmente ela? Ocorre um processo de M&A, ou ela é vendida para outra empresa. Ela desaparece, sim, não é isso? Ela quebra, então nós temos que deixar muito claro aqui, tem uma seleção entre as empresas que é uma prática de mercado. Só que você concorda? O domínio da economia é pública. Mas não adianta o Zema ficar focando nisso, porque não é a mesma coisa que acontece no Brasil. Não é nem a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Porque mesmo que você tenha essas empresas lá, você tem particularidades que pertencem ao universo ali do governo chinês. E não adianta o Zema falar, porque as empresas, né, o capitalismo, não sei o quê, porque a China prosperou. Porque o menino que falou, tem um CEO do partido lá na empresa. Não é esse oba-oba. Pode ter lá a empresa e tal, mas eles estão ali dentro de uma lógica ali que é colocada pelo Estado. Olha, você vem aqui, pode vir, a gente quer você aqui, a gente não quer ser um país fechado, como os nossos outros aí, colegas aí, mas você vai vir aqui
Não é bagunça, tá? É pronto, a empresa vai lá, faz, beleza. Então não adianta o Zema, legal, interessante, ele não vai fazer isso. Tá entrando por um lado, saindo pelo outro. É interessante, mas só aqui que é interessante. Muito obrigado. Tudo de bom. Opa, agora... Opa. Quase quebrei. Deu certo agora. Você, Denis Grilo. Denis Grilo. O Grilo é porque eu falo demais, eu sou neurodivergente, sou TDAH, então eu comecei a ficar ali pulsando. Então Seguinte, vamos lá, Denis. bora para responder essa pergunta. Quando os amigos começam a falar sobre a esquerda ter dado certo ou não, o que me preocupa é o seguinte: quando você fala assim, não deu certo em lugar nenhum, aí já vamos nos referenciar. O capitalismo destruiu os oceanos. O método de consumo, ele deixou a gente mais individualista, mais egoísta. Por exemplo, a minha pauta, que é a neurodivergência, é muito afetada por conta disso, porque muitas vezes por conta do mercado, o capacitismo vem forte. Na educação, que sou professor, então, nossa, terceirização da educação é destruição total. Então vamos lá. Quando eles falam dos exemplos de dar certo ou não, é muito aberto, porque, por exemplo, Karl Marx, você falou sobre o método de produção. A confusão que existe aqui é que o método político do socialismo não em si tem a ver com o método de produção. Até porque o guru da esquerda é Karl Marx. Karl Marx diz que o método capitalista era o bom para a produção e tinha que ser superado. Então, quando você fala a China usa o método de mercado, a gente tem que destacar o seguinte: o socialismo, ele é, de modo imprescindível, o garantidor do bem-estar social. É isso que o socialismo preza, garantir o bem-estar social. E as dinâmicas de mercado da China hoje garantem o bem-estar social, concentrando o poder nas mãos do Estado. Portanto, todo empresariado chinês, ele não está acima do Estado nunca. Ao contrário do Brasil, que os bilionários estão no poder e ferrando com a gente pra caramba. Quero que você me responda aqui um ponto. Tudo que você quiser. Socialismo traz o bem-estar social. Eu não conheço nenhum brasileiro, até hoje, do meu relacionamento, conheço muitos que foram para a Europa, para os Estados Unidos, mas nenhum que tenha ido para Cuba, para a Venezuela, para a Coreia do Norte. O problema é esse. Qual que é a questão? Porque geralmente as pessoas... Mas qual é o ciclo de amizade dele? Ele tá falando isso? Porque, veja bem, se por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de heavy metal, qual vai ser o ciclo de amizade? Posso ter um ou outro. Por exemplo, eu posso trabalhar num lugar que tem outras pessoas ali e ter afinidade com uma pessoa por outros motivos que não esse. Mas é uma pessoa ali. Eu não vou ficar andando com uma pessoa no sentido de estar com o grupo social dela ou consumindo uma música que eu não gosto. Posso ir no churrasco, sociabilizar, tranquilo, né? Não vai me cair um pedaço, né? Porque é óbvio que a amizade da pessoa vai estar... A amizade dessa pessoa vai estar acima de qualquer coisa. Isso é uma coisa natural. Só que a questão é que eu também não vou ficar andando para ficar consumindo uma música que eu não ouço. Então, qual vai ser meu ciclo de amizade? Não, eu acredito que seja mais natural que seja o pessoal que ouve mesmo o estilo musical que o meu. É muito natural eu falar, olha, eu não conheço ninguém aqui e vai pra show de, sei lá, samba. Acho que é uma coisa muito lógica, né? Vão para onde a vida vai melhorar. Me parece que nesses países eles vão para onde a vida piora. Mas essa argumentação sua é muito vazia. Você já andou nas periferias por exemplo, eu já andei nas periferias de São Tomé das Letras do seu estado, por exemplo. Quando a gente fala com as pessoas... Mas você vê que até ele acha que a argumentação do Zema é muito vazia. É muito rasa. Eu não diria que seja vazia, mas é uma coisa muito rasa, muito
pobres, pergunta para ele se o Bolsa Família, que é uma política de esquerda, não deu certo. Pergunta para ele se mais médicos, SUS, não deu certo. Essa falácia, ela é muito equivocada, porque você está tomando referenciais não é falácia, que não são do nosso país. Vamos pegar. Não é um fato, porque para mim que sou pobre, ou Minha Casa Minha Vida permite eu ter uma casa, e é um programa socialista. Se o Brasil tem 5 milhões de brasileiros morando fora, 90% estão em países com economia de mercado e não em Venezuela. Nosso país é mais 100 anos de direita. As pessoas estão fugindo para caçar uma vida melhor. Eu não concordo com você. Não, mas eu estou chamando como pobre. Estados Unidos... Eu não tenho condição de pegar um coiote e colocar minha vida em risco, por exemplo. Tem muita gente pobre que eu conheço que foi para outros países. Mas eu conheço só gente pobre, praticamente. Minha vida é nesse meio. Sou professor de... Não, mas muitas pessoas realmente tentam a vida em outros países, em condições de vidas melhores. Porque, infelizmente, o nosso país não dá condição de vidas melhores para todas as pessoas. Só que eu não acho, por exemplo, na minha opinião, que o único lugar no mundo que as pessoas vão procurar uma vida melhor seja só os Estados Unidos. Eu conheço muitas pessoas que optam por ir para a Europa. É claro que é diferente, né? E os Estados Unidos tem uma coisa lá de trabalho, fazer dinheiro que a Europa não oferece. Então a tendência é de que quem quer fazer um dinheiro muito rápido, eu acredito que essas pessoas tendem a ir mais para os Estados Unidos, enquanto aquelas que têm uma formação superior ou coisa do tipo, essas já vão por uma questão de carreira, de formação, e vão buscar isso na Europa. E não necessariamente nos Estados Unidos, porque a Europa talvez ofereça uma condição melhor nesse sentido. Mas isso é uma coisa que eu costumo observar. É claro que não é uma regra, mas é uma coisa que eu observo bastante. Escola pública do Estado. Sou pobre. Eu quero te deixar claro o seguinte: se países socialistas fossem atrativos, eles não construiriam Não, mas é que é equívoco. Por que a Alemanha Oriental construiu um muro para ninguém passar para o ocidental? Tinha de proibir as pessoas de transitarem. História, porque então, o muro... Tá bom, obrigado. Na hora que a gente ia ter uma aula, acabou o tempo. É uma pena. Obrigado. Opa. Prazer. Você é o? Pedro Porto. Pedro. Sim, senhor. Sou um cearense residindo no Rio e alguns rapazes aqui em São foram... Paulo? Rapaz, tendo a honra de pensar em Brasil, né? A gente veio para isso, então alguns amigos foram muito bem pensando em algumas pautas internacionais, mas acho que a gente pode pensar dessa esquerda funcionando bem no nosso país, no debate da brasilidade. Eu, particularmente, sou um trabalhista, e o trabalhismo tem história para contar enquanto a melhor educação que já apresentou para esse país, de uma vanguarda educacional, da educação integral, e mais do que isso, na pauta econômica. Eu sou Pedro Porto, tenho 26 anos, sou segundo suplente vereador na cidade do Rio de Janeiro, e eu decidi vir hoje porque eu acho que é fundamental a gente ter espaço para debater Brasil, brasilidade e o projeto nacional. De 30 a 80, e aí misturando os eixos políticos, mas tendo um start no trabalhismo brasileiro, a gente teve o Brasil sendo reconhecido enquanto essa marcha que hoje a China é vista. Todos os cenários prospectivos, a gente tem inclusive o Cheng, o nosso amigo deu uma outra bibliografia muito boa, acompanha aí o Chutando a Escada. Isso explica por que os países que já se desenvolveram ensinam pra gente que é país de terceiro mundo ou subdesenvolvido, governador, de por que a gente não deve fazer para se desenvolver. Mas vamos lá. Por favor. Por que a esquerda não deu certo? Você vê que o Zema, ele não... Porque, veja, que esse rapaz, ele tá jogando aqui algumas críticas e questionamentos que o Zema poderia aproveitar a oportunidade para se aprofundar, até para trazer um pouco essa questão aí desse argumento dele da esquerda nunca deu certo. Para agregar mais, né? Mas não, ele já vai direto. Então, a impressão que me dá, acaba me passando, que ele é muito superficial, né? Fica só por cima, né? Muito raso. Ela, igual nós já falamos aqui, tem que ficar claro, né?
Na China, ela está dando certo porque é um país que adotou práticas de economia de mercado, onde as decisões são descentralizadas e não que ficam centralizadas lá num comitê central que acha que sabe mais do que todo mundo. Discordo, governador, mas eu acho que isso, inclusive, é superficializar muito. Tem tantos países fazendo essa receita liberal de descentralização, de liberalismo, não alcançam os resultados da China. A gente tem que entender o que tem diferente nesse case de sucesso aí, para a gente poder copiar, colar. Mas trazendo para o nosso país, novamente, acho que a China, eles vão resolver os problemas deles. Vão descobrir a nossa esquerda. Acho que, inclusive, eu fiquei até desconfortável. Fui chamado de esquerdista aqui. Eu sou um nacionalista. Sou um homem de esquerda, mas um nacionalista. E, inclusive, governador, enquanto até um eleitor, eu fico muito embasbacado de ver esse nacionalismo que vai no 7 de setembro e presta continência para a bandeira americana, que vai no momento ali, com todo respeito. Mas é de verdade uma curiosidade que eu tenho para entender como que funciona essa perspectiva Quero do lembrar nacionalismo aqui que defende... que eu defendo a soberania do Brasil e eu só presto continência para a bandeira brasileira. Entendeu? Em 2023 teve uma situação de... Eu sou até cearense, apesar de estar morando no Rio, e teve a situação daquele comentário do bloco Sul-Sudeste para rivalizar com o consórcio Nordeste, que ou me parece um divisionismo ou uma ideia velha sobre o Nordeste, que hoje apresenta a melhor educação do país, é um eixo... Olha, que a direita apresente ideias atrasadas sobre certas opiniões e certas observações, né, e o que eles veem do mundo, isso para mim não surpreende. De turismo, é um hub de fibra ótica. O que nós ótica. fizemos foi copiar o Norte e Nordeste. Eles fizeram uma associação de estados que já funcionava bem, e o Sul e o Sudeste não pode fazer? Inclusive tivemos uma reunião recentemente, entendeu? Aí veio essa narrativa de que nós queremos um Brasil melhor, tem que ficar muito claro. Até o seu encontro presidencial ter essa perspectiva do divisionismo até me surpreendeu. Todo político quer um Brasil muito melhor, mas o Brasil nunca fica bom o suficiente, né? Interessante. Surpreende, mas na forma como é colocada, surpreende, porque a gente vê um sinal daquele e a gente entende até que parte que o nordestino ainda é vista nessa perspectiva retrógrada, né? Velha mesmo, no sentido nordeste. Proporcionalmente, pasme, a região nordeste cresce no PIB proporcionalmente maior do que o sudeste nos últimos anos. Sabemos disso. E tem a melhor educação integral do país para apresentar como nota. E que continue avançando. Então, na realidade, eu vejo nessa... Falou. Nosso... É muito engraçado, né? Que continue avançando, ó. Tá bom. Muito interessante, né? Que nossos políticos não gostam de aprofundar muitas coisas, né? Aqui a questão aqui que é o Zema, que é de direita, mas, na minha opinião, isso não é muito diferente também dos políticos de esquerda. A gente tem que ficar de olho, hein, gente? É isso. Tchau.